Oi, tudo bem? Meu nome é Viti Leão e vocês pediram bastante, então eu vim gravar aqui um tutorial de como eu desenho mão, tá bom? Então, vai ser principalmente para mão realista, mas tem dica para qualquer tipo de mão, então acho que ainda vale a pena se você quer aprender a desenhar, tá bom? Ó, primeiro de tudo, quando a gente vai desenhar a mão, eu gosto de usar a minha própria mão de referência e fazer esse formatinho aqui da palma, tá bom? Ignora essa manchinha azul, é tinta, mas enfim, a gente vai fazer um formato assim de um pentágono, tá bom? Então, 5 lados, tá? Vai ter essa pontinha ali, mais pro lado onde você vai colocar o dedo médio, tá? E o dedão, ele vai sair desse lado mais retinho, tá? O músculo do dedão, galera, ele vem, ó, repara que ele chega um pouquinho mais da metade ali embaixo, tá? Não é exatamente da metade, mas se você for pegar na vertical, casa mais ou menos com a metade sim, então dá mais ou menos certinho. Então eu vou marcar ali mais ou menos a metade pra fazer o músculo, beleza, tá? Agora a gente vai começar a desenhar os dedos, tá bom? Então, lembrando que os dedos vão seguir esse formato arredondado da parte de cima, tá? E o tamanho da palma tem mais ou menos o tamanho do comprimento dos dedos, tá? Então, vocês vão ver que eu tô marcando ali o tamanho da palma, tá? Vou marcar mais ou menos a mesma medida pra cima. E onde eu terminar essa medida vai ser onde o meu dedo médio vai terminar, tá bom? O dedo médio, ele é o mais alto, né? O maior dos dedos. E aí eu vou fazer uma marcação ali meio arredondada assim, pra ver onde é que eu vou colocar, onde é que eu vou desenhar meus dedos. E também vou aproveitar pra marcar o formato do músculo do dedão, tá? O músculo do dedão, ele é meio arredondado, tá? Você pode olhar na sua própria mão, você vai ver. E ele sai um pouquinho do formato do pentágono, tá? Ele corta ali mais ou menos pela metade. E ele também sai um pouquinho ali na parte de baixo, tá bom? O dedo médio vai sair mais ou menos de onde a gente colocou aquela pontinha ali no pentágono, tá bom? Eu não vou marcar de uma forma muito detalhada, eu vou fazer uns cilindros mesmo, tá? E marcar ali, ó, a junção. Os dedos, eles não juntam, tá bom? Eles não se conectam diretamente, tá? Isso acaba deixando a mão meio artificial. Eles têm esse vãozinho, tá bom? Então, eu vou desenhar, prestar atenção nisso, para colocar esse vão quando eu estiver desenhando os meus dedos. Quando eu for posicionar eles, eu vou deixar um espacinho entre os dois, tá bom? E aí, eu vou posicionando todos os meus dedos. O tamanho deles vai seguindo ali a linha que eu coloquei do pentágono ali embaixo, certo? E essas linhas também, as juntas dos dedos, né? As linhas da parte de dentro, assim, também vão seguir esse formato, tá? Essa linha de cima, inclusive, é bem mais angulada do que a linha de baixo, tá? Ó, outra coisa importante saber, que eu acho que me ajuda bastante, é que se você dividir essa parte de cima em 3, você vai ter onde as juntas do dedo médio estão posicionadas, mais ou menos, tá bom? Nada é muito certinho, mais ou menos, mas funciona, tá? Deixa eu apagar aqui que eu borrei um negócio. Mas, enfim, isso ajuda bastante, tá bom? Pra você conseguir posicionar mais ou menos o tamanho de cada junta e não ficar um negócio um pouquinho desproporcional, tá? Essa última linha é onde acaba o tamanho do dedinho, tá? O dedinho, se vocês separarem, a altura dele fica mais ou menos nessa linha. Vocês podem olhar pra sua própria mão, vocês vão ver, tá? Ele é bem mais baixo do que os outros dedos. A gente também não pode desenhar os dedos retos, tá bom? Porque isso deixa uma aparência artificial e fica feio também, tá bom? Ele tem essas curvas, ele tem essas dobrinhas, tá? E quando a gente tá desenhando isso, eu gosto de fazer desse jeito. As juntas, eu coloco como se fosse um parênteses assim, tá? É uma coisa bem sutil, tá? Não é nada exagerado. E entre as juntas, como se fosse um parênteses invertido, tá bom? Indo pra dentro, tá? Mas, de novo, algo bem sutil, nada muito exagerado mesmo. Porque você já dá a ideia do movimento entre os dedos. Você não pode deixar o dedo totalmente reto, porque você tem que ver os ossos, você tem que ver... É uma coisa, assim, orgânica mesmo, certo? Então, vocês vão ver que eu tô colocando ali os dedos, posicionando as juntas. E a pontinha do dedo em si, ela é diferente. Ela tem um formato oval, tá? Ou seja, um formato meio de ovinho mesmo.
E ela encaixa, você pode puxar 2 linhas ali pra ela encaixar na junta que vai estar embaixo, certo? Se você estivesse vendo essa mão de cima, você poderia inclusive até colocar uma unha, que eu dei uma desenhadinha ali, tá? Mas no caso, como a unha tá escondida, tá pra parte de baixo, a gente não vai ver ela, ok? Vou desenhar o dedo, colocar a pontinha dele ali. Eu dei até uma aumentadinha, porque eu achei que tava um pouquinho pequenininho demais. Sempre bom ir corrigindo o desenho conforme você vai fazendo. Se você achar que tem alguma coisa estranha, prestar atenção nesse tipo de coisa também, tá bom? As linhas, ó, quando a palma da mão tá virada pra cima, a linha, ela passa por cima. Quando a palma da mão tá virada pra baixo, essa linha, essa divisão vai ficar atrás dos dedos. No caso, olha, tá vendo como a linha, ela passa em cima das linhas que estão definindo os dedos? É porque para indicar que a palma da mão tá virada para cima, tá bom? Isso é um truque legal também de você fazer e de você saber, tá? Ó, onde as linhas estão é onde eu vou colocar as minhas juntas. Eu vou ajustar um pouquinho de novo o tamanho do dedo anelar, que eu achei que ficou um pouquinho estranho. E onde as linhas estão é onde eu vou colocar as juntas dos meus dedos. E essa linha, ó, essa linha daqui de cima que eu tô fazendo agora, ela é um pouquinho mais angulada do que a outra, tá? Esse ângulo aqui, ó, que puxa pro dedinho, ele é mais dramático, certo? Então, eu fiz ali uma marcaçãozinha e aí eu tô marcando as linhas, né, dos dedos em si. Não é uma marcação forte, não precisa ser nada muito forte, mas é legal marcar e deixar ela bonitinha ali, porque faz parte, né, da mão. Aqui eu só tô definindo um pouco as marcações que eu tinha feito, ajeitando a junta, tudo, deixando isso tudo certinho, tá bom? Eu tô fazendo tutorial de mão mais estática, certo? E eu vou fazer alguns depois de umas mãos em movimento, em poses, tá? Mas é importante a gente saber desenhar a mão estática pra gente poder entender ela melhor e poder posicioná-la melhor quando a gente estiver posando, certo? Vamos lá, quando o dedinho encaixa na palma da mão, ele faz essa curva, tá bom? É sempre importante quando a gente estiver desenhando, não fazer uma linha totalmente reta, que a mão, de novo, é uma parte cheia de dobras, cheia de curvas, e se a gente deixar ela muito reta, ela fica muito esquisita, ok? Eu tô desenhando as 3 partes que eu vejo da minha mão. Então, eu vejo primeiro o músculo, tá bom? O músculo do dedão. Eu vejo essa parte, essa linha ali em cima, tá? Dividindo ali. E eu vejo a linha do meio, ok? Não recomendo colocar muita linha na palma da mão, encher de linha, porque a sua mão ou vai ficar parecendo uma mão de uma pessoa idosa, talvez não seja o que você esteja querendo, ou talvez fique informação demais, ok? A junção entre o dedão e o indicador, ela é feita por uma curva, certo? Não é algo reto. E a parte de baixo, essa base do dedão, também é curva, ok? Quando a gente vai desenhar o dedão em si, é importante talvez a gente considerar como a gente desenha dedos que estão de lado, ok? Então, o dedo de lado, a gente vai pegar as partes que estão entre as juntas vão ser retas, as juntas vão ser levantadinhas, ó, novamente, entre as juntas reto, as juntas levantadas, certo? Pensa no formato que a gente estava fazendo agora, só que visto de lado. A parte de baixo vai ser como se fosse uma voltinha, uma barriguinha mesmo, que é um pouquinho maior perto da junta, tá bom? Não é algo extremamente assim arredondado, perfeito, tá? Ele é mais arredondado, maiorzinho, perto da junta. Ele vai aumentando de tamanho conforme ele vai chegando mais perto ali, ok? Então aí, no caso, coloquei até uma unha pra gente visualizar esse dedo melhor, perfeito? Ó, como a gente tá desenhando o dedão, a gente vai ter essa parte mais reta, a nossa curvinha, a parte mais reta, e aí ele já vai encaixar ali na base, ok? Então, eu fiz a junta ali, fiz a parte mais retinha ali também, e o tamanho do dedão, ele não chega a ser igual a palma, certo? Mas ele chega a ser mais ou menos o tamanho do músculo do dedão. Então, você pode pegar o tamanho ali, dar uma medida e conferir mais ou menos se tá no tamanhinho certo, tá bom? Eu dei uma olhadinha no meu, achei que tava num tamanho mais ou menos ok e continuei ali, tá? De novo, a gente vai fazer a barriguinha, porque ele tá sendo visto mais ou menos de lado, certo? Vai fazer uma marcação ali, ó,
pra indicar que tá encontrando ali na junta, certo? E aí a gente pode puxar o dedão pra encontrar ali com a voltinha. Pra desenhar o pulso, tá bom? A gente vai reproduzir esse V aqui, tá? Ele marca onde que a mão tá acabando, tá? Ele é bem discretozinho, mas é pra marcar, separar a mão em si do nosso pulso, do nosso punho. Se você for branco que nem eu, e as suas veias estão bem visíveis ali, então você pode desenhar ali também, tá? No caso eu fiz, porque eu estou fazendo a minha mão, não é mesmo? E ali no punho a gente tem esse ossinho, tá? Do lado do dedinho, tá bom, gente? Não é do lado do dedão. Mais ou menos desse jeitinho, ok? E aí agora, estou dando uma conferida pra ver se meus traços estão ok, tá? Vendo se eu tô feliz com todas as marcações. E eu acho que sim. E eu vou passar pra parte de sombrear, tá bom? Fazendo uma marcação ali daquela membrana entre o dedão e o indicador. E quando eu vou sombrear a mão, eu gosto de seguir o formato da mão. Então a mão, ela tem vários formatos mais arredondados, certo? Você pode olhar pra sua própria mão e você vai perceber. Então, as linhas das mãos, certo? É onde você vai concentrar o seu sombreado. E as partes que estão no centro, que estão longe das linhas, você vai deixar mais claras, tá? Pode sombrear seguindo o formato da própria mão. Então, se você está sombreando algo arredondado, sombreie de forma arredondada também. É o que eu percebi desenhando assim, que deixou a minha mão com uma cara mais realista, uma cara mais orgânica, de parecer uma mão mesmo, e não um desenho de uma mão, sabe? E, de novo, a gente sombreia para separar a mão do punho em si, tá? A última coisa que eu vou fazer vai ser sombrear os dedos em si. Se vocês separarem, eu faço a mesma coisa. Eu vou sombrear novamente no formato, não circular, mas oval mesmo, tá? Que é o formatinho dos dedos. Deixa o negócio um pouquinho mais 3D, certo? E é mais ou menos isso, galera. Eu não tenho muito mais o que explicar sobre mão assim, especificamente, tá? Pra posar a mão é outra história, é algo mais complicado, certo? É importante a gente entender como a mão funciona desse jeito, tá? A gente marcar, por exemplo, as linhas, vocês poderem dar uma reparada. É muito importante não marcar, deixá-las muito marcadas, deixá-las muito fortes, certo? Mas mão é mais prática mesmo. Usem bastante referência sempre. Tomem muito cuidado quando forem fazer mão sem referência, porque é difícil, tá? Eu vou fazer outros vídeos ensinando mãos posadas e ensinando mãos viradas para baixo. E depois a gente vai entrar em mão cartoon, mão de anime e como estilizar uma mão para deixá-la mais a sua carinha mesmo, certo? Eu espero que as dicas tenham ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, fiquem à vontade e deixem sugestões ali nos comentários. E até a próxima. Obrigada por assistir.